Oi, gente, aqui pra falar pra vocês sobre Stranger Things. Assisti ontem, né, gente? Como que eu amo Stranger Things? Não tem como, né, gente? É a série, assim, mais maravilhosa que eu já assisti em toda a minha vida. É o meu vício, é a minha razão de viver. E, assim, toda vez que eu assisto eu fico muito empolgada, né, gente? Porque eu descobri esse novo dom meu de decorar o texto e de dublar e de relatar, né? E eu adoro decorar as falas de Stranger Things, gente. E assim, é o meu hobby. E hoje eu tô de Mike Wheeler, né, gente? Na primeira temporada, episódio de número 2. Eu não sei como que é o nome desse episódio, gente. Eu acabei esquecendo de conferir o nome do episódio. Mas quando for a reprise eu falo pra vocês certinho o nome do episódio. Então, né, gente, o que aconteceu, né? Primeira temporada, episódio de número 2 de Stranger Things. Vamos lá, né, gente? Então, o Mike recolheu a garota estranha pra sua casa, né? E daí todo mundo ali tava, digamos assim, preocupados, né? Porque ela não falava nada e ela tava assustada e com frio. Daí o Mike deu algumas roupas pra ela e ela ia se trocar perto deles ali. Daí o Dusty e o Lucas acharam um absurdo. Acharam que ela era uma maluca, uma louca que tinha fugido do manicômio ou algo do tipo, né? Daí o Mike queria que ela ficasse ali por enquanto. Daí na outra manhã, na manhã seguinte, ia contar tudo pra sua mãe, né? Ia bolar um plano dela bater na porta da casa dele e a mãe dele poder ajudar de algum jeito, né? Daí que acontece, né? Eles vão embora dali, todos bravos, falando que ela é maluca, né? Que a prioridade era procurar o Will e que é aquela menina agora dentro da casa do Mike. Daí ele deixou ela lá, armou uma cabaninha pra ela. Daí ele pega e fala assim pra ela, né, gente? Que é uma das cenas que eu dublei aqui, né, gente? Que eu copiei no meu caderninho. Eu dublei a segunda vez que eu assisti, né, gente? Eu dublei essa frase. Daí assim, né, gente? Eu tô reprisando dublagens minhas da segunda vez que eu assisti. E fazendo dublagens da terceira vez, dublagens inéditas. Então, né, gente? É aqui que ele pega e fala pra ela, né? Eu não perguntei seu nome. Daí ela pega e fala, né? Ela mostra, né, gente? Inclusive, eu até fiz o 11 aqui, né? Daí ele pega e fala, é de verdade? Daí ela se afasta dele, né? Daí ele pega e fala assim pra ela. Daí ela fica assustada, né? Porque ele pega assim no braço dela. Daí ele pega e fala assim, desculpa, eu nunca vi uma criança com uma tatuagem antes. Daí ele fala pra ela, o que significa 11? Daí ela aponta pra ela, né? Daí ele, é o seu nome? Daí ele, 11? Tá bem. Meu nome é Mike, apelido pra Maico. A gente pode chamar você de On. Apelido pra 11. Daí ela concorda, né, gente, com aquilo tudo. Daí ele pega e fala assim, então tá. Boa noite, On. Daí ela, boa noite, Mike. É muito fofinho, né, gente? É o primeiro contato do Mike e da 11, assim, de conversa, de apresentação. É, assim, uma das minhas cenas prediletas. E eu decorei ela, né, a outra vez que eu assisti. Vou decorar minha vida inteira, essa primeira conversa que eles tiveram. Daí que acontece, né, gente? Depois, no outro dia, ele pega e fala pra ela que eles têm que armar um plano, né, gente? Como é que se fala? Dela poder, né, da mãe dele poder ajudar, né, ela de alguma forma. Ou seja, deles fingirem que não se conhecem, ela bater na porta e a mãe ajudar. Ele pega alguns waffles, né, gente, faz pra ela. Por isso que depois ela gosta muito de waffles. Eu tenho uma vontade daquilo, gente. Aquele biscoitão, uma panquequinha assim, né, toda cremosa, com caldo por cima. Ele pega duas e dá pra ela, né, e fala assim, ó, café da manhã. Dá pra ela, né, lá, né. Daí ele pega e fala do plano. Ele pega e fala assim, olha, pode ser bem esquisito o que eu vou falar, mas você poderia sair daqui, bater na porta da minha casa, pra minha mãe poder te ajudar? Daí ele pega e fala assim, sério, não é nada demais. Vamos só fingir que nos conhecemos de novo. E a minha mãe vai saber pra quem ligar. Daí ela pega e fala pra ele, não. Daí ele, não? Daí ela, não. Daí ele, não? Você não quer que a minha mãe peça ajuda? Daí ela faz assim com a cabeça. Daí ele tá com problemas, não tá? Com quem tá com problemas? Dela, mal. Daí ele, mal?
pessoas más? Daí ela acena com a cabeça, né? Daí ele fala assim pra ela, né? Elas querem te machucar? As pessoas más? Daí ela faz assim, né, gente? Uma arminha aqui apontando pra ela e uma arminha apontando pra cabeça dele, né? Daí ele pega e fala, ela pega e fala assim pra ele, entendeu? Daí a mãe dele chama ele, né, pra ir pra escola, e daí ele, tá legal, eu já volto. Fica aqui, tá bem? Fica aqui. Daí o que acontece, né, gente? Ele mata a aula, não vai pra aula, e o Lucas e o Dusty fica revoltado, né, gente, com ele. Pega e fala assim, certeza, aquele plano idiota do Mike deu errado, né? Ele tá com aquela garota procurando problema lá pra ele e tudo mais. E daí o que acontece? Ele resolve matar a aula pra mostrar algumas coisas pra Onze, distrair ela, mostra alguns brinquedos, né, dele, assim, que ele tem ali na casa. Daí depois ele mostra a televisão, a poltrona, né, do pai dele, dela se diverte com a poltrona, né, gente, que é aquelas que desce pra trás, eles riem junto, é muito fofo. Daí ele pega e fala assim, ela começa a olhar os retratos dela, pega e fala assim, bonita. Daí ele, minha irmã? Acho que sim. Daí ele pega e fala da foto da Feira de Ciências, que eles sempre ganham, do Scott Clark, né, professor de ciências, o prêmio ali, a foto. Daí ela pega e aponta o Will. Daí ele pega e fala assim, você conhece o Will? Você viu o Will? Tá. Daí a mãe dele chega. No que ele chega, a mãe dele chega, daí ele pega e fala assim, eu vou precisar que você fique no armário, tá? Confia em mim. Tá? Daí antes também dela trocar de roupa, ela não queria que fechasse a porta. Daí ele, tá bom, se deixar assim. Daí ela é bem fofa já assim com ele, já no primeiro contato. Daí ele deixa ela no armário. Ela não gosta de ficar fechada porque ela lembra do Brainer, né, gente? O seu pai de laboratório, que deixava ela trancafiada às vezes quando desobedecia, num lugar escuro. Daí ela tem esse trauma. Daí a mãe dele chega, Mike, né? Parece que você tá aqui em casa, o que aconteceu? Daí ele, mãe, é que eu tô com um pouco de febre, eu tô meio doente. Daí ela falou assim, eu te entendo, filho, tudo que você tem passado, pode contar tudo pra mãe, tá? Não esconda nada da mamãe, tá bom? Daí ele, tá bem. Daí ela, fica aí, tá bom? Daí ela deixou ele lá na casa. Daí o Dusty e o Lucas resolvem saber o que aconteceu. Daí ela pega e fala assim, então, ela parece que ela sabe onde que tá o Will, né? Daí eles pegam e falam, daí ele pega e faz assim pro Lucas, o Lucas fala assim, né? Não, isso tudo é tonteira, eu vou contar pra sua mãe, Mike. Você falou que ia contar pra ela. Chega disso, né? A gente tem que procurar o Will. Daí ela pega e fecha a porta assim calmamente. E eles veem que ela tem poderes, né? Daí eles ficam impressionados. Daí ele pega e fala assim, né, o Dustin, né, desculpa, né, a gente nunca iria te maltratar se soubesse que você tinha superpoderes. Daí ela começa, daí antes o Lucas assustou ela, né, porque falou assim, você sabe onde tá o Will? Colocou a mão no braço assim, dela, daí a Mike pega e fala assim pra ele, para, Lucas, você tá assustando ela, né, daí tá. Daí ela resolve tentar mostrar pra eles o que ela sabe sobre o Will. Ela pega o tabuleiro lá deles de D&D, vira aos contrários pra dizer que ele tá no mundo invertido, pega uma pecinha, que é a pecinha do Will, no Dungeons and Dragons que eles jogam, coloca lá no meio a pecinha de feiticeiro. Daí pega e fala assim, Will, esse daqui é o Will, né, a peça. Daí depois pega a outra pecinha e fala e mostra assim, o Demogorgon, né, junto com o Will. Daí eles ficam muito assustados com tudo isso. Daí tá, né, gente, é isso que aconteceu com eles. E daí continua as buscas pelo Will, né, o Hopper conseguiu achar a bicicletinha dele e tudo mais, e a Joyce começa a pirar, porque ela comprou outro telefone, daí ela escuta outra chamada, só que daí as luzes começam a piscar, começa a cantar Churasteiro, Churago, Churasteiro, Churago now, que era uma música que o Will gostava muito, e a parede começa a se mover, e ela fica perturbada e sai pra fora da casa. E o Jonathan fica muito preocupado com ela. O Jonathan vai tentar ir atrás do pai dele, né? O Lone, né? Tentar conversar com ele, né? Sobre o Will. Você sabia onde tá o Will? Daí ele fala que não sabe. Daí a mulher dele nova, assim, bem snob, inclusive, também fala que nunca viu o Will, né? Não quer nem saber dele, né, gente? Daí o que acontece? Eles pegam e... Ele pega e tem uma recordação com o Will. Quando ele apresentou o The Clash pro Will, né? E eles ficaram curtindo no quarto. Ele lembra disso de resbalo também. E fica muito, assim, triste. Daí o que acontece, né, gente? Depois desse episódio da Joyce e tudo mais, né? O Hopper também mostra ele com um caso com uma mulher lá. Nada a ver, né, gente? Isso daí eu já acho meio desnecessário. E ele falando que ele achava que ele era amaldiçoado. Ele falou pra mulher um papo desse assim, né?
Daí, o que acontece? Tentam procurar o Will, né, em tudo quanto é lugar e não encontram. Daí a Nancy, né, gente? A Nancy, ela recebe uma proposta do Steve. Ele pega e fala assim, então, hoje chega de estudar. Nossa, olha só que bizarro, né? Daí eles falam do Jonathan, né? Que ele tá pregando lá a foto do Will. Daí a Nancy vai tentar dar uma mensagem de conforto pra ele, falando que todo mundo tá com ele, que ele é um menino esperto, que ele tá por perto. Daí ele tá tudo bem, né? Fica feliz e vai lá atrás do Lonnie. Daí o Steve pega e fala assim, hoje meus pais vão viajar. Que tal, Nancy, da gente fazer uma festinha, né? Todo mundo lá, né? Daí a Bárbara pega e fala assim, você vai topar, Nancy? Daí ela falou assim, vou, Bárbara, você vai comigo, não vai? Daí ela falou assim, eu não sei. Daí ela mente, né? Acaba mentindo pra Karen, que é a mãe dela, que eles vão estudar. Mas na verdade vai lá na casa do Steve. Daí vai lá ela e a Bárbara, e daí a Bárbara acha estranho, porque ela vê que ela tá com um sutiã novo, né? A Nancy. Sabe que ele só quer transar com ela, né, gente? O Steve. Daí eles chegam lá na festinha, né? Daí eles propõem de virar uma cerveja, né, gente? Cortar primeiro assim o lacre dela com uma faca e beber. A Nancy vira. Daí a Bárbara tenta fazer também, só que a Bárbara se corta, todo mundo dá risada dela. Daí ela vai procurar algum lugar pra cortar, pra colocar uma dentadura. Nisso, eles já estão todos bêbados. Eles caem na piscina e a Nancy vai lá pra tocar uma roupa no quarto do Steve. Daí a Bárbara pega e fala assim, Nancy, você não é assim. O que você tá fazendo? Dela, eu me molhei, Bárbara, eu só vou me trocar. Por que você não vai pra sua casa? Ela despacha a Bárbara, só que a Bárbara fica na piscina, ali, né, gente, chorando e com um machucado na mão. Nisso, o que acontece? Ela sobe no quarto com o Steve e acaba se entregando pro Steve ali, né, gente? Ela acaba perdendo a virgindade com o Steve, né? Enquanto a Bárbara tá lá fora esperando ela, acontece algo muito bizarro. O sangue pinga dentro da piscina e nisso, num passo de mágica, ela desaparece. E quem tá espionando na floresta é o Jonathan. Ele acaba vendo, né, ali o que tá acontecendo e acaba tirando várias fotos até da Nancy lá se envolvendo com o Steve, né? Daí, né, gente, acaba assim o primeiro episódio, não, é a primeira temporada, o segundo episódio de Stranger Things. E é isso.